Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal do Professor Peterson e seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. A aula de hoje ainda é sobre frações, e é fração de um número e comparação de frações. É válido lembrar, pessoal, que nós já temos a aula gravada aqui no canal de frações, conceito e representações, leitura de frações, frações equivalentes, simplificação de frações, e essa aula de hoje é a fração de um número e comparação entre frações. Conteúdo muito importante que cai nas provas de concurso. Vamos lá. Fração de um número. Exemplo 1. Quanto é 4/5 de R$20? Pessoal, quando nós estamos procurando uma fração de um determinado valor, basta nós multiplicarmos esse valor. Então, o exercício pedindo para mim 4/5 de R$20 é equivalente a pedir 4/5 vezes 20. Para a gente fazer essa multiplicação, a gente coloca... O 20 está multiplicando a fração inteira, mas a gente vai colocar ele junto ao numerador. A multiplicação junto ao numerador. Então, nós vamos fazer 4 vezes 20 dá 80, e agora nós vamos dividir por 5. Então, esse 20 ele participou tanto do 4 como do 5. O 4 ele multiplicou, depois ele foi dividido pelo 5. 80 dividido por 5 dá 16. Então, isso significa dizer que 4/5 de R$20 é R$16. Simples, né, pessoal? Vamos agora, então, para o exemplo 2, só para a gente treinar mais um pouquinho. Quanto é 3/4 de 32? Vamos lá. Basta eu multiplicar, então. Jogo ele para o numerador. 3 vezes 32 vai dar 96. 96 dividido por 4 é igual a 24. Então, 3/4 de 32 é equivalente ao 24. Essa é a resposta. Existe uma outra maneira de se fazer. Eu acho essa um pouco mais simples, mas vou deixar aqui. 3/4 é igual a 0,75. Como o senhor sabe, professor? É só você fazer a divisão que você vai chegar nesse resultado. O exercício está pedindo para encontrar 3/4 de 32. Já que 3/4 é 0,75, procurar o 3/4 é a mesma coisa que calcular o 0,75 vezes o 32. Aí bastaria eu fazer essa conta de multiplicação de decimais, que eu também chegaria na mesma resposta, no 24. Tá bom? Se você não sabe fazer multiplicação de números decimais, vou deixar na playlist aqui meus vídeos com operações com números decimais e questões de concurso. Vamos seguir então. Os exercícios desse assunto podem cair na prova com essa cara aqui, pessoal. João ganhou 20 fardos com 12 garrafas de água e distribuiu 3/5 entre seus amigos da turma. Qual a quantidade de garrafas que João distribuiu? Qual a quantidade de garrafas que restou para João? Notem que ele quer saber a quantidade relacionada à garrafa. Isso eu não tenho. Eu tenho fardos de garrafas. Então, a gente vai ter que encontrar aqui. São 20 fardos. Cada fardo tem 12 garrafas. Serão 20 vezes 12, que isso resultará em 240 garrafas. Agora, vamos encontrar a primeira situação, a água que ele distribuiu. Ele falou que ele distribuiu 3/5 da quantidade de garrafa. Então, nós teremos que calcular 3/5 de 240. Vai para o numerador, vai ficar assim. Quando eu estou multiplicando, pessoal, o número que está multiplicando fora da fração entra para a fração do lado do numerador. Tanto faz, pessoal, eu multiplicar primeiro por 3 e depois dividir por 5, como primeiro dividir o 240 por 5 e depois multiplicar por 3. Como eu fiz nos exemplos anteriores, sempre multiplicando para depois dividir, eu vou fazer aqui ao contrário para vocês perceberem, tá? 240 dividido por 5 dá 48. Então, isso aqui ficaria 48. 3 vezes 48. Por que sumiu a fração? Porque eu já dividi. Essa fração estava sendo dividida por 5, eu já dividi por 5, acabou a fração. 3 vezes 48. 3 vezes 48 é igual a 144. Então, fica a critério de vocês. Se prefere multiplicar primeiro para depois dividir ou divide primeiro para depois multiplicar. Então, essa aqui é a resposta da quantidade de garrafas que ele distribuiu. 144 garrafas. Agora, pessoal, vamos saber o que restou. A maneira mais fácil de fazer isso é fazer uma subtração. Por quê? Eu tinha 240 garrafas e eu distribuí 144
me sobraram, então, 96 garrafas. Certo? Agora, pensando um pouco mais sobre frações, a gente poderia fazer o seguinte. Já que ele distribuiu 3/5, significa que ainda restou 2/5. 2/5 de quem? 2/5 de 240. Fazendo isso, ficaria 2 vezes 240 dividido por 5. Dividindo 240 por 5. Vamos dividir primeiro para depois multiplicar. 240 dividido por 5 dá 48. 2 vezes 48 dá 96. A gente também chega no mesmo resultado. Agora a gente vai, então, para um outro assunto, comparação de frações. Para a gente comparar frações, a gente vai utilizar esse símbolo ou esse símbolo. Esse símbolo aqui, pessoal, significa que o maior, que eu vou colocar com M maiúsculo, está do meu lado esquerdo, para o lado da boca aberta aqui. Ó. Onde ela se fecha, vai estar o menor, que eu representei aqui como M minúsculo. Aqui, como a boca está aberta aqui para a direita, o número maior tem que ficar à direita e à esquerda o número menor. O número maior sempre está do lado da boca aberta. Quando nós temos frações com denominadores iguais, basta a gente comparar o numerador. A fração maior vai ser aquela que tem o maior numerador. Então aqui eu tenho 5/8 e 3/8. 5/8 é maior. Então, esse é o sinal que eu vou usar, porque o número maior está próximo dessa boca aberta aqui. Agora nós temos 7/9 e 8/9. O 8/9 é maior, então eu vou ter que usar esse símbolo aqui. Ó. Não posso usar o outro, porque o 8/9 é maior. Quando eu tenho, pessoal, denominadores diferentes, eu preciso escrever essas duas frações em frações equivalentes que têm o mesmo denominador. A regra mais fácil, existem outras maneiras de fazer, mas a regra mais fácil é o seguinte. Essa fração aqui, a primeira, eu vou pegar e vou multiplicar toda ela pelo denominador da segunda. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? Vai ficar isso. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. E essa outra aqui, eu vou pegar a segunda, vou pegar o denominador da primeira e vou multiplicar por ela. Vai ficar assim, 1/5 vezes 4 vezes 4. 4 por 20. Pronto, agora as duas têm o mesmo denominador. Eu vou reescrever elas aqui, ó. 15 sobre 20, que é equivalente à primeira, que é equivalente a essa primeira aqui, e a 4 sobre 20, que ela é equivalente a essa segunda aqui. E aí, agora ficou fácil, então, de a gente identificar qual que é maior, porque as duas têm um denominador igual. 15 20avos é maior do que 4 20avos. Então, essa daqui é maior. Só um detalhe que eu me esqueci, pessoal. Existe uma outra maneira de fazer essas comparações das frações. É um pouco mais difícil. Eu vou só comentar aqui para que possa abrir as possibilidades para vocês. Tá? 3/4, se eu descobrir o valor dele, 3/4 é igual a 0,75. 1/5 é igual a 0,2. Logo, eu sei que 0,75 é maior do que 0,2. Logo, o 3/4 vai ser maior do que 1/5, porque o valor que representa 3/4 é maior que o valor que representa a fração 1/5. Essa é uma outra maneira de fazer. Vamos agora, então, para o número 4. 3/5 é maior ou menor que 6/15avos? Vamos fazer aqui, então. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse denominador aqui, eu vou multiplicar essa fração. Por que eu tenho que multiplicar um número igual no numerador ou no denominador? Porque eu estou criando uma fração equivalente, pessoal. Por isso. Então, aqui vai ficar 3/5 vezes 15 em cima e embaixo. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 15, 75. Agora eu vou fazer essa segunda aqui, ó. 6 sobre 15 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 15 vezes 5, 75. Professor, por que tem essa regra que na primeira multiplica ela inteira pelo denominador da segunda e na segunda multiplica ela inteira pelo denominador da primeira? Porque se eu fizer isso, quando eu tenho duas frações, eu vou encontrar duas frações equivalentes. Ó. Então é a maneira mais prática de fazer duas frações equivalentes e comparar elas. Vamos seguir aqui então, colocando as duas um do lado da outra.
A 3/5 é equivalente a 45 sobre 75. E a 6 sobre 15 é equivalente a 30/75 avos. Qual que é maior? 45/75 avos é maior do que 30/75 avos. Então, eu cheguei na resposta. Vou deixar aqui um tamanho ideal para vocês tirarem o print. E tem um lembrete aqui para vocês, pessoal, já no final da aula. Atenção, esses assuntos caem em prova. Tanto comparação de frações, como fração de um número. Vou melhorar aqui a posição para vocês também tirarem um print dessa parte. Pessoal, você gostou da aula? Está conseguindo entender frações? A gente já avançou bastante com algumas aulas de frações. Deixe nos comentários o que você está achando. Na primeira aula eu pedi também para que vocês deixassem qual que é o nome da cidade e o nome do estado que vocês estão assistindo a aula. Porque na última aula de frações eu vou fazer a leitura e mandar um abraço para todos os estados e cidades que estão assistindo a minha aula. No demais, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, deixe um comentário, porque isso me ajuda muito e se vocês me ajudarem, eu vou continuar produzindo esse conteúdo com essa qualidade e posso até melhorar a qualidade ainda para vocês. Pessoal, até a próxima aula, um forte abraço, fiquem com Deus.